E agora ao vivo não só pela Rádio Alvorada 107,7, mas também através do nosso Instagram, Moacir Oliveira. Esse encontro marcado que temos aqui todas as segundas-feiras para transmitir essa palavra que transforma as nossas vidas. Nessa noite especial, Outubro Rosa, e nós estamos recebendo aqui várias mulheres abençoadas. E nessa noite está conosco aqui a pastora Betânia, da igreja Lagoinha Salinas. Seja muito bem-vinda, Betânia. Obrigado, Moacir. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer pelo convite, né, de poder estar aqui nesse programa maravilhoso que a gente tem acompanhado, né, e que tem sido uma bênção para glorificar o nome do Senhor, para expandir o reino dos céus. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Deus abençoe. Betânia, a alegria é toda nossa de receber você aqui nessa noite, nesse mês de outubro, Outubro Rosa. Você que é uma também profissional da saúde, dentre muitas atividades que você exerce como mulher. E eu já gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta: quem é Betânia? Como Betânia conheceu esse evangelho maravilhoso? Quem é a pessoa de Betânia? Que bacana, Moacir. Que alegria começar dessa forma, porque para mim a nossa identidade é um divisor de águas, né? Quando eu descobri de fato quem eu sou, tudo mudou na minha vida. Então, quem é Betânia? Betânia, primeiramente, é filha de Deus. Eu sempre falo que a minha identidade começa aí, porque eu descobri que eu sou filha de Deus, eu sou amada do Senhor, eu sou filha do Rei dos Reis, né? Betânia é esposa de Farley Gutenberg, pastor da Lagoinha também. Betânia é mãe de Benjamin e de Isaac. Betânia é pastora da Lagoinha Salinas, líder das mulheres do Ministério Shine. E Betânia é enfermeira, especialista em saúde mental, em saúde pública e também coordenadora do CAPS 2 Salinas há mais de 20 anos, né? Que eu estou na saúde aí, 18 anos de saúde mental e 20 anos como enfermeira. Então essa é a Betânia. Bênção, a mulher que tem aí várias atividades, né? É como o mundo mudou, graças a Deus, né? Hoje as mulheres não fazem não é somente dona de casa, né? E aí, quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo de forma alguma, pelo contrário. As mulheres hoje também, assim como o dito popular, elas também são arrimos de casa, né, Betânia? São pessoas Verdade. que, né? E detalhe, no seu caso, por exemplo, aí nós recebemos aqui a nossa irmã Raquel, que é a esposa do Eurico, Sim. as mulheres que são envolvidas aí com os ministérios dos esposos. Na realidade, é um ministério unificado, não é isso, Betânia? Verdade, Fala com pra certeza. gente um pouquinho como que é esse desafio de ser, né, de ter tantas atividades, arrumar tempo pra tudo, né? Verdade. Quero acrescentar aqui na minha identidade uma coisa importante, viu? Porque eu tenho certeza que ele tá assistindo aí, filha de Plácido e de Raquel. Olha que benção. Irmão Plastinho. Não posso deixar de ressaltar isso, que certamente ele tá assistindo aí e ele sabe o tanto que eu sou grata a Deus por ser filha deles, viu? Então, Moacir, é desafiador, mas eu estudo muito o Provérbios 31, da mulher virtuosa, porque eu tenho como manual na minha vida. Uhum. Eu tento praticar aquilo mesmo que está ali, né? Mulheres que estão me ouvindo, leia Provérbios 31, do versículo 10 ao 31, que ali é um manual, ali é um ensinamento para nós mulheres. Verdade. E eu já dei curso na igreja sobre Provérbios 31. E existe um versículo no Provérbios 31 que me faz todos os dias, além de saber que nós somos joias preciosas, né? Que a Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela é preciosa, né? Uma joia rara, quem a acharás? Também fala que nós somos comparados a um navio mercante. E quando, algum tempo eu estudando sobre isso, eu fui estudar o que é um navio mercante. E o navio mercante, Moacir, é aquele navio que traz cargas. Olha. De todos os tipos. E aí eu entendi que por mais difícil que seja, se eu quero ser uma mulher virtuosa, eu consigo. Eu trago alimento, eu preciso trazer alimento, eu preciso trazer alegria, eu preciso trazer alimento espiritual para minha casa, onde eu estou, eu preciso trazer paz, verdade. Eu preciso trazer disciplina, eu preciso trazer exemplo, né? Então, quando eu entendo que o Senhor fala assim, ó, que a mulher virtuosa, ela faz de tudo, ela acorda cedo, ela organiza a casa, ela cuida de marido, ela cuida de filho, ela ainda trabalha, ela tem servos, ela separa as roupas, ela prepara a lã, o linho, ou seja, ela sabe lidar com situações grandes e pequenas e, além de tudo, ela é como um navio mercante. Então, eu entendo que
de fato, Deus nos capacitou para isso. Quando a Bíblia fala sobre isso, é que nós conseguimos. Então, eu sei que quem me dá essa força é Deus, é o Senhor que tem me renovado, é o Senhor que tem me capacitado. E eu admiro muito você falando de dona de casa, as mulheres que cuidam da casa. Hoje eu sempre procuro na minha casa fazer ali a mesa posta. Eu amo mesa posta, né? Eu tenho trabalhado com as mulheres sobre a importância de sentar à mesa, porque eu acho que esse tempo de família, de cuidar da casa, de chegar na casa, sabe, Moacir, entrar naquela casa e sentir paz, aí a responsabilidade isso é da mulher. Então, eu consigo e sei que todas nós, mulheres, podemos conseguir quando a nossa força vem de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você iniciou falando aí sobre um grupo Shine. Grupo Shine. Como é que funciona esse grupo? Fala pra gente aí, por favor. Na realidade, o Ministério Shine é o Ministério de Mulheres da Igreja. Que bênção. Né? E tem esse nome Shine, é um nome inglês, mas em português é brilhe. Então, são mulheres que a gente fala a importância de nós brilharmos a luz de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente, ver uma luz e ver um brilho, né? E que esse brilho seja para a glória de Deus. Então, esse é o Ministério de Mulheres da Lagoinha Salinas. Lagoinha Salinas não, Lagoinha Global. Todas têm o Ministério Shine. É uma só, né? É uma só. Aproveitando que você falou sobre a questão do Ministério Shine, gostaria que você falasse um pouquinho. Pastor Farley já esteve conosco aqui anteriormente, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes aí, nossos internautas, sobre a programação da igreja. E não precisa limitar só as mulheres, não. Gostaria que você falasse, inclusive, o endereço. Eu tenho certeza que tem pessoas novas aqui na nossa live hoje, ou também através da rádio, que não conhecem o endereço da igreja. Se você puder falar pra gente, por gentileza. Claro, uma alegria. A Lagoinha Salinas, ela tá na Rua Abdênego, Lisboa, no bairro Raquel, número 545. Ali perto do shopping, hein, Márcia? Olha como é que nós estamos chiques, né? Chique, né? Pátio Salinas. Isso. Né, ao lado do Express Lanche. As nossas programações, ela acontece aos domingos, às 19 horas, nós temos culto de celebração. Todas as terças-feiras, nós temos o nosso culto fé, às 19h30. Quarta-feira, nós temos a preparação do batismo e de transferência, nas quartas-feiras, às 18 horas. Quinta-feira é o nosso GC. O GC na Lagoinha é os nossos grupos de crescimento. Né, são os cultos e estudos bíblicos nos lares. Então, hoje nós temos 9 GCs, né, ou seja, 9 locais que a gente reúne todas as quintas-feiras, às 19h30. Ali a gente tem estudos bíblicos, os estudos são unificados, então todos vêm o mesmo estudo, é um estudo global, que vem da Lagoinha Global, e todas as quintas-feiras a gente reúne. Inclusive, eu sou líder também de um GC, hein, Marci? Que bênção, olha aí. O meu GC acontece lá na Casa de Pai, na Avenida Antônio Carlos, número 717, todas as quintas-feiras, 19 horas, eu tô lá. E tem outros, né? Em vários bairros aí, GC de jovem, de adolescente. E nos sábados também a gente costuma ter programações dos jovens da igreja e também ministeriais. O Shine mesmo, mensalmente a gente faz reuniões com mulheres lá na Lagoinha nos sábados. Inclusive, já vai anotando aí que no dia 13 de dezembro, tô avisando bem antes, hein, Moacir? Isso. Nós vamos ter um Shine especial de final de ano. E vai ser uma alegria receber as mulheres lá. Que bênção. Ou seja, não falta programação para quem quer participar. Não falta. Né? E nós também temos o sopão, né? Lá no Vila Canaã. Isso. E também agora no Nova Esperança. A gente está aí nos 2 bairros, Vila Canaã e Nova Esperança, toda sexta às 18 horas. Glória a Deus. Então, você que está nos acompanhando, não perca. São programações abençoadoras que vai edificar a sua vida, a sua família. Então, convide toda a sua família para poder ir lá e participar. Betânia, nós estamos aqui no nosso Outubro Rosa, né? E é um tempo mais voltado para uma conscientização das mulheres, né? Você, dentre muitas atividades que você exerce, você é enfermeira, né? De profissão, você exerce esse abençoado ministério também, porque eu entendo que é um ministério. Gostaria que você falasse um pouquinho, para que as nossas mulheres que nos acompanham sempre aqui, um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, porque, e aí, há até de certa maneira, um paradoxo, porque às vezes as pessoas confundem e acham que só a fé é o suficiente. A fé é o ponto principal de todos nós. Mas o próprio Deus nos orienta que nós temos que fazer a nossa parte, né? O Deus, ele age quando o médico não consegue mais agir. Não é assim? Sim. Então, assim, quando tudo não tem mais jeito, o nosso Deus entra com providência. Mas até que isso aconteça, nós precisamos buscar a medicina, nós precisamos nos cuidar, ter essa conscientização. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para as nossas mulheres sobre a importância dessa prevenção. Maravilha, Moacir.
Então, eu estou nessa área da enfermagem, uma área linda que também é cuidado, né? Enfermagem é muito cuidado, muito amor há 20 anos. E eu amo falar sobre a importância do cuidado. E Deus fez algo até na minha vida, recentemente. Eu estava sobrepeso e Deus me deu uma palavra, Moacir. Eu estava numa conferência e não tinha nada a ver com o tema, mas tem a ver com a saúde. E eu estava nesse ambiente quando eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim, ó, você precisa cuidar de você, para que eu possa fazer tudo o que eu tenho para fazer através de você. Então, quando nós cuidamos de nós, da nossa vida, do templo do Espírito Santo, nós cuidamos para que o Senhor possa nos usar. Né? E naquele momento eu saí dali numa convicção de que eu precisava perder 20 quilos. E durante 6 meses eu consegui perder 16 quilos. Que bênção. E assim, não é só sobre perder peso, mas é sobre esse cuidado. E para as mulheres que estão me ouvindo, né, que nós possamos entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos confiou. O Senhor me confiou um corpo, né, e eu preciso cuidar do meu corpo. Eu trabalho também com a saúde mental. E assim, eu vou resumir de forma bem prática. Eu amo as campanhas, né? Por mais que você falou assim, não é só esse mês, e realmente não é só em outubro que a gente fala sobre a prevenção do câncer de mama e de qualquer outra enfermidade. Nós tivemos aí o Setembro Amarelo na saúde mental, que a gente também fala sobre esse cuidado com a saúde mental, né? Com a valorização da vida. Vem aí Novembro Azul. Mas é importante, de fato, essas campanhas, porque é um momento de chamar mesmo a atenção. O objetivo dessas campanhas é chamar a atenção. E esse é um mês que nós precisamos chamar a atenção das mulheres. Mulheres, cuide, né? Previna. Na realidade, não apenas trate, mas previna. E nós temos várias formas de prevenir, né? Tanto o câncer como outras doenças, né? Que hoje tem aí atingido aí milhares e milhares de pessoas, como a própria ansiedade, a depressão e muitas outras doenças, que é cuidados básicos, sabe, Moacir? Eu sempre falo que a gente tem que ter cuidados básicos. E quais são esses cuidados básicos? Cuidados básicos é tentar ter uma boa noite de sono. Cuidados básicos é você beber água. É uma dificuldade que quase todo mundo tem de beber, essa disciplina de água, né? Então carrega a garrafinha e faça metas. Eu coloquei metas. Eu tenho uma garrafa de 1 litro para cedo, para de tarde, uma para de noite. Então pelo menos 3 litros eu bebo. Porque hoje eu entendo, hoje não, já tem tempo. Eu entendo a importância da água na vida do ser humano. Uma alimentação saudável, uma atividade física, que era o que eu mais tinha dificuldade, comecei a fazer, porque eu sei a importância disso na nossa vida. E também os cuidados com a própria medicina, né? Agora, campanha do Outubro Rosa, então procurar fazer exames preventivos, né? Orientar outras pessoas. Então, são cuidados básicos que todos nós precisamos ter, né? A importância da gente buscar isso e cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma e do nosso espírito, né, Moacir? Com certeza, nós gente. Nós somos aí os 3, né? E é o templo do Espírito Santo do nosso Deus. Nós precisamos cuidar e precisamos cuidar bem. E aí, como eu disse lá nessa introdução, essa importância, porque é o seguinte, o nosso Deus é um Deus de milagres, mas nós devemos fazer a prevenção. Muitas das vezes a gente reclama que está com algum problema, mas é porque nós mesmos criamos esse problema, né? Assim, sim. Alimentando mal, não praticando exercício não bebe físico, água, o dia inteiro, chega de noite na hora de dormir e fala, meu Deus, eu não bebi um copo de água hoje. Verdade. Né? E também o cuidado, porque a saúde mental, ela influencia em várias enfermidades. Né? Procurar ter tempo de qualidade mesmo, né? Por mais que a vida seja corrida, tire um tempo de qualidade, tire um tempo ali para você, né, descansar sua mente, procure fazer algo que você goste. Isso também é importante, porque a saúde mental hoje envolve outras áreas da saúde do corpo, né? Físico também. Exatamente, e é o que nós iniciamos falando aqui, quando eu disse que a Betânia, ela tem diversas atividades, isso acontece com várias pessoas. Várias pessoas. Então, se a gente não tomar cuidado, né, essa correria do dia a dia, vou citar o seu exemplo aqui, por exemplo, se você é enfermeira, você é mãe, aí você é pastora, é esposa, né, tem as obrigações de administra a casa, não deixe de levar um pouquinho do serviço para casa, uma preocupação, alguma coisa. Então, se a gente não tiver esse cuidado de cuidar dessa ferramenta corpo, há uma grande tendência. Que foi o que Deus me falou. Cuide de você para que eu possa te usar. Olha que palavra. Foi o que Deus me falou. Você precisa cuidar de você para que eu possa fazer tudo que eu tenho para fazer através de você. Essa foi a palavra. Eu falei, meu Deus, eu preciso. Se Deus quer me usar e eu
sei que Ele quer, eu preciso cuidar para que eu seja esse instrumento de Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada aqui, né, também na área da saúde. Nós já temos aqui várias pessoas nos acompanhando. Quero mandar um abraço para todo mundo. Um amigo, minha amiga, que queira que eu mande um abraço para você e a Betânia mande, você vai falar assim, ó, a paz do Senhor ou graça e paz aí nos comentários para que a gente possa mandar um abraço para você. Se quiser mandar a localidade também, pode mandar. Betânia, nós já queremos ouvir a ministração da palavra do nosso Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração nessa noite. Amém, Moacir, amém. Quando a gente falou de identidade, é algo muito importante na vida do ser humano. Nós precisamos, de fato, saber qual que é o propósito da nossa vida, né? Por que eu existo? Quem eu sou, de fato? E quando nós entendemos essa existência, hoje Deus me deu uma palavra, né, que o Senhor já tinha falado comigo nela, que é sobre sonhos. Nós precisamos aprender a sonhar. E nós precisamos aprender a não desistir dos nossos sonhos. Então, a palavra que Deus me deu, eu não vou ler o texto todo, mas eu quero falar para que quem está nos ouvindo, né, leia aí em casa. Mas eu vou citar algumas partes aqui do texto, que está em 1 Samuel, do versículo 1 ao versículo 20. Fala uma história de uma mulher chamada Ana. E eu vou ler alguns versículos só, eu não vou ler os 20, mas eu gostaria que vocês lessem, porque é uma linda história e é uma história que Deus permitiu que existisse para que nos motivasse a sonhar e a não desistir dos nossos sonhos. Mas essa mulher chamada Ana, ela era casada com um homem chamado Eucana e esse homem tinha outra mulher chamada Penina. E ela também, né, vivia em um momento em que o profeta Eli tinha aposentado e os seus filhos tomavam conta do templo. E a Bíblia fala que este homem ele tinha duas mulheres. Eu vou ler para vocês aqui o versículo 2 e 3. Uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, ano após ano, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, que chamavam, né, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E ali a história conta que todos os anos ele subia e Ana não podia ter filhos. E a Bíblia fala, gente, que essa mulher, ela pirraçava Ana sempre que ela tinha oportunidade. Constantemente essa mulher pirraçava. E pirraçava por quê? Né? Porque ela podia ter filhos, ela tinha filhos. A Bíblia fala que Eucana, ele entregava, né, ofertas para ela, para os filhos dela, mas a porção de Ana era maior, era dobrada, porque ele amava Ana. Só que Ana vivia, a Bíblia fala que ela vivia angustiada e atribulada, porque ela não podia ter filhos. E ela tinha muita vontade de ter filhos. E ela enfrentava essas pirraças, essas lutas, todos os anos. E eu queria falar um pouco dessa história para você que está me ouvindo e queria falar da importância de você ter sonhos e não desistir deles. Ana, a Bíblia fala que ano após ano ela ia com seu esposo adorar ao Senhor. E quando essa mulher pirraçava, Ana segurava. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que no processo para nós recebermos a nossa vitória, a gente passa muita luta. E nós precisamos aprender com o Senhor a passar por essas lutas do processo. Eu aprendi, sabe, Moacir, que muitas vezes o processo ele é doloroso, mas eu tenho uma convicção que Deus está no final. E no final tudo vai dar certo. E eu acredito que Ana tinha essa convicção e isso a fortalecia ano após ano para suportar tudo isso. Só que a Bíblia também fala que Ana, quando isso acontecia, ficava muito triste e não alimentava. E o marido dela falava com ela assim: mulher, por que está atribulada? Eu não sou para você mais importante do que 10 filhos? E também, em um momento, a Bíblia conta que Ana estava muito atribulada e ela começou a orar. Ela começou a orar e ela orava muito e a boca dela mexia, mas não saía voz porque ela estava muito atribulada. E o profeta Eli sai, encontra com ela e fala assim com ela assim: mulher, por que você está embriagada? Afaste-se do vinho. Ele afirma que ela estava embriagada. Ele nem pergunta para ela se ela estava, não. Ele afirma. E essa palavra, ela falou muito comigo, Moacir, porque todos nós passamos luta com pessoas.
E normalmente quem nos faz parar de sonhar são pessoas. E aqui Ana enfrentou 3 situações que poderia ter permitido ela parar de sonhar. A primeira é a visível, é aquela inimiga, né? Que te deseja o mal, que quer que você não prospere, que você não realize seus sonhos, que era a Penina. Ela era visivelmente a mulher que pirraçava, a mulher que estava ali o tempo todo perturbando. Mas também tem uma fala do marido dela que poderia desanimá-la. Por mais que era um homem que a amava, que a Bíblia não tem dúvida nenhuma sobre isso, ele fala com ela assim, eu não sou mais importante que você para mais do que 10 filhos. Ou seja, para de pedir filhos. Você tem um marido que te ama. Você tem um marido que está aqui com você. Você não precisa ter filhos para me te amar. Mas nenhuma palavra motivadora desta pode fazer com que nós desistimos do nosso sonho. E por fim, um profeta. O profeta chega para ela na hora que ela está mais quebrantada e fala que ela está embriagada. E fala com ela para largar o vinho. E você que está me ouvindo, eu queria te falar uma coisa. Muitas vezes o inimigo, ele vai usar pessoas que são inimigas, pessoas que te desejam mal. Mas muitas vezes ele pode usar palavras doces de alguém que te ama para que você pare de sonhar. E muitas vezes ele pode usar até um profeta para que você desista do seu sonho. Mas Ana entendia que existia um Deus que ela servia, que era maior do que todos esses desafios. Um Deus que é maior do que o sonho que ela tinha. E ela não desistiu. E é por isso que eu queria falar para você, não desista. Não pare de orar. Por mais que você ouviu alguém falar, não, para de pedir isso não é possível. Para de desejar isso, cai na real. Por mais que você ouviu algum profeta falar algo que te desagradou, ou talvez não foi um profeta, mas foi um irmão da igreja, que talvez usou uma palavra para você que feriu o seu coração. Ana poderia ter ficado ferida. Um profeta chegar para ela, a mulher quebrantada, e falar que ela está embriagada, poderia ter causado uma ferida no coração de Ana. Mas Ana, naquele momento, estava aos pés do Senhor. Naquele momento, ela tinha tanta convicção de que ela estava buscando a Deus, que ela não permitiu que aquela palavra atrapalhasse. Pelo contrário, ela justificou o profeta, falou que ela não estava embriagada, que ela não bebeu nenhum tipo de bebida com fermento, mas que ela estava angustiada e atribulada, porque ela queria receber do Senhor uma grande bênção. E aquele mesmo homem que a julgou foi o mesmo que entregou uma palavra profética para ela, que virou para ela e falou assim, vá em paz, que o Senhor realize o desejo do seu coração. Então, muitas vezes, sabe, Moacir, pessoas falam palavras que desanimam. Pessoas usam palavras que ferem. Mas nós precisamos entender uma coisa. Nós servimos um Deus que é grande, que é fiel, que pode realizar sonhos. E Ana tinha essa convicção. E eu acho muito interessante nessa palavra que ela poderia, naquele momento, ter saído ali chateada. Como que um profeta fala isso? Né? Mas, pelo contrário, ela explicou o que estava acontecendo e aceitou quando o profeta profetizou na vida dela. E a Bíblia fala que Ana já saiu do templo sorridente e alimentando, porque ela recebeu do profeta. Na hora que ele falou que ela estava embriagada, ela não recebeu, porque ela sabia que ela não estava. Mas na hora que ele falou, vá em paz, que o Senhor de Israel te abençoe, ela recebeu essa palavra. Então, muitas vezes, nós precisamos filtrar as palavras que nós recebemos. Porque, às vezes, o inimigo usa de todas as situações. Talvez pessoas que te amam tão próximo de você vai tentar te desanimar. E não é por maldade. E não é porque é uma pessoa ruim. Mas é porque, às vezes, o inimigo usa pequenas palavras para desanimar. E eu quero falar para você que está me ouvindo, não desista de sonhar. Existe um Deus que realiza sonhos. E aí você pode perguntar, Betânia, mas por quê? Por que Deus demorou tanto, hein, Moacir? Por que esperou ano após ano, tanta angústia para isso acontecer? Porque Deus estava preparando Ana. Muitas vezes o Senhor permite que o processo não seja como a gente espera e o tempo não seja o meu tempo para nos preparar para realizar nas nossas vidas. No dia que Ana entendeu que Deus era maior do que o filho e ela falou, Senhor, eu te entrego o meu filho se o Senhor me der. O Senhor olhou para Ana e falou, agora ela está preparada, porque agora ela entendeu que eu sou maior do que qualquer sonho. Sabe o que é lindo?
Sabe o que é lindo nessa história? Deus deu para ela, naquele ano, o filho, o Samuel. O Samuel foi profeta, foi juiz, foi sacerdote. É o único homem da Bíblia que tem os 3 ministérios. E a Bíblia fala que depois de Samuel, Ana teve mais 5 filhos. 3 homens e 2 mulheres. Eu quero dizer para você que está me ouvindo. Deus, ele não somente realiza sonhos. Ele não está apenas cuidando de você. Mas os sonhos de Deus são maiores do que os meus sonhos, do que os seus sonhos. Quando ele faz muito maior do que nós sonhamos. Ana queria 1, teve 6. Né? Então, entenda, existe um Deus que está cuidando de você. Existe um Deus que quer realizar seus sonhos. Existe um Deus que está atento, né, às suas orações. Não pare de orar. Não pare de buscar. O seu tempo, o meu tempo não é o tempo de Deus. Mas não pare de orar. Busque o Senhor porque os sonhos que Deus tem para você é grande. Não permita que nenhuma voz contrária te impeça de esperar, de viver esse sonho realizado em Deus. Glória a Deus, que mensagem abençoadora. Olha, irmã Betânia, 2 coisas me chamou a atenção nessa história. A primeira é a persistência dela. Exatamente. Uma mulher que tinha uma grande persistência. Exatamente. E segundo, a convicção. Porque mesmo em meio a tudo isso que aconteceu, ela era convicta daquilo que ela queria. Claro, e ela não desistiu. Não desistiu. Ela não desistiu em momento algum. Exatamente. E ela poderia ter desistido, talvez os 3 pontos assim mais fortes é a questão do profeta. Sim. Naquele momento... nós não estamos dizendo aqui que ele não era um homem de Deus. Meu Deus, ele era um homem muito... Era um profeta... Era o profeta, né? Ele estava ali naquele momento aposentado, os filhos dele já estavam encostados, os filhos dele já estavam tomando conta do templo, né? Mas Eli foi um grande profeta. Ele ouvia Deus. Deus falava com Eli em todo o tempo. E eu acho que traz uma lição para todos nós o seguinte, eu já vi, assim, algumas pessoas, todo mundo tem as suas características, a gente respeita. Mas de só acreditar que Deus está falando com ela quando Deus usa alguém para falar. Quando na realidade Deus fala conosco através de um louvor, Deus fala conosco através de uma frase que a gente vê em algum local, né? Deus tem tantas formas de falar e eu entendo que Deus já tinha falado no coração dessa mulher. Porque a convicção estava ali. Estava. A Bíblia fala que é ano após ano. Então, assim, não foi 2 anos. Renovava, né? O tempo inteiro. O tempo todo ela estava ali pedindo. O tempo todo ela estava ali pedindo, sabe? Porque ela acreditava. Deus pode fazer isso. Deus vai fazer isso. Eu não aceito não ser mãe. Eu tenho um sonho de ter um filho. Então, assim, e eu acho interessante, Moacir, porque ela tinha um homem que a amava. Sim. Ela poderia falar, tô satisfeita, eu não tenho filho, mas eu tenho um homem que dá porção dobrada para mim. Que me ama, que declara esse amor pra mim. Ela poderia também, como você disse, na hora que o profeta entregou, falar, peraí, se esse homem tá falando isso, eu tô tão atribulada aqui na presença de Deus. É porque esse trem não é de Deus. Eu vou parar de pedir, sabe? Eu vou parar de pedir e sair de lá e, ó, não quero nem saber. Deus não quer pra mim isso, é um castigo e acabou, né? Mas ela tinha uma convicção que o Deus de Israel, que é o Deus que nós servimos, né? O Deus criador, ele pode todas as coisas e ele poderia fazer dela uma mãe. E nada iria impedir ela de orar e de buscar o Senhor. Muito parecido com a mulher do fluxo de sangue, né? 12 anos ali sofrendo, já tinha gastado tudo que tinha, mas ela tinha uma convicção e uma certeza. Se eu simplesmente tocar na orla das vestes ela teve a oportunidade, né, Marcinho? Não deixou passar. E não deixou Jesus está passando. Hoje é o dia da minha cura. Pronto, não vou deixar passar, né? Ela viu uma única oportunidade, peraí. Tem um Messias, tem um homem passando na cidade aí que o povo tá falando. E aí ela viu o movimento ali e pensou, é a oportunidade que eu tenho. Né? Então, isso é fé. Isso é fé, Moacir. Amém. Nós precisamos ter fé, né? Que é a fé que move tudo isso, né? Que renova em nós os sonhos, que renova em nós a vontade de viver, que renova em nós a força, a alegria, o amor. E é a presença do Espírito na nossa vida, né? Do Espírito Amém. Santo. Talvez você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo nessa noite, que está nos ouvindo através da rádio, está passando por algo um pouco parecido. Por isso eu quero pedir à nossa pastora Betânia para que ela possa fazer uma oração, para que assim como Deus operou na vida daquela mulher, ele possa também operar na sua vida. Amém. Eu não tenho dúvidas de que o mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus Amém. Que está conosco nessa noite. Verdade. E ele pode fazer
tudo isso e muito mais. Então eu gostaria de pedir Amém. que você fizesse uma oração pra gente. Amém. Vamos orar, né, gente? Deus, nós queremos glorificar o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos a convicção que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que é amor. Só o Senhor é Deus, Pai. Deus, tantas pessoas estão nos ouvindo e ainda vai ouvir essa palavra. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, visita com o teu Espírito Santo cada pessoa que está ouvindo ou que ainda vai ouvir esta palavra. Pessoas que estão passando um momento difícil e que perdeu a esperança, que o Senhor possa visitá-las e renovar a fé em seus corações. Pessoas que pararam de sonhar porque as palavras, as circunstâncias da vida, as feridas a fez parar de sonhar. Em nome de Jesus, visita cada um com o teu Espírito Santo. Deus, nós cremos num Deus que perdoa. Nós cremos num Deus que ama, nós cremos num Deus que sonha, nós cremos num Deus que tem os pensamentos e os sonhos muito maiores do que os nossos, Pai. E em nome de Jesus, Pai, cura todas as feridas das pessoas que estão nos ouvindo. Levanta, Senhor, essas pessoas, restaura a saúde física, restaura a saúde emocional, restaura a saúde mental, restaura a saúde espiritual, Senhor. Que essas pessoas possam ser abraçadas pelo Pai, que elas possam ser abraçadas pelo Senhor e saber que o Senhor é Deus e o Senhor pode todas as coisas. Deus, perdoa-nos pelas vezes que nós limitamos o teu perdão. Perdoa-nos por todas as vezes que limitamos o teu poder, Senhor. As circunstâncias, as vozes. E em nome de Jesus, renova em nós. Renova em cada um que está ouvindo essa palavra. A alegria de saber que existe um Deus que é fiel. Deus, em nome de Jesus, cura, Senhor. Cura as pessoas que estão doentes, que estão ouvindo. Cura as pessoas que estão doentes da alma, Deus, que estão ouvindo essa palavra. Cura para a glória do Senhor, Pai. Abrace essas pessoas nesse momento. Levante, Senhor, mulheres para a glória do Senhor. Mulheres que brilhem a luz de Cristo. Mulheres que sejam fortes, corajosas. Homens também, Senhor, que levante, Senhor, um exército em Salinas e todos os lugares. A nossa região, Pai, para glorificar o teu nome, Pai. Deus, nós sabemos que tudo é para a tua glória. Assim como o Senhor deu Samuel para a glória do Senhor, a Ana, nós queremos te pedir, Senhor, opera o milagre, realiza sonhos para a glória do Senhor na vida de todos que estão ouvindo, Deus. E que aqueles que estão ouvindo recebam agora a presença do teu Espírito, a alegria do Senhor, o amor do Senhor, o vigor para viver, para lutar, para continuar orando, para continuar lutando, porque em Cristo, no Senhor, a nossa vitória é certa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Betânia, eu gostaria que você mais uma vez falasse pra gente sobre a programação da igreja e sobre o grupo de mulheres, novamente, para aquelas pessoas que entrou aí já no finalzinho. É isso aí, Lagoinha Salinas. Esse final de semana mesmo, assim, nós temos festa na Lagoinha. Que bênção. No sábado nós temos um encontro aí da Subregional. Estará conosco o nosso pastor regional lá da Lagoinha de Lafayette. O Conselheiro Lafayette estará ali conosco, ele, a sua esposa, a pastora Marcela, mais um casal que está vindo também de lá. E temos aí alguns irmãos que vai estar aqui da regional nossa, da subregional, Lagoinha Medina, Araçuaí, Itaiobeiras, Almenara. Vai ser no sábado? Sábado. A partir das 16h30 vai ser uma programação mais longa, vai começar à tarde. Lagoinha Salinas aí, todos estão convidados para estar junto aí. Vamos para cima, no sábado vamos aí. E no domingo, Moacir, nós temos festa na Lagoinha. Também? Aniversário da igreja. A Lagoinha é festa todo dia. Que Deus. A gente gosta mesmo de celebrar. Não é porque tá tudo bem, mas é porque nós sabemos que Deus tá no controle, né, Moacir? Então a gente celebra mesmo que a gente sabe que Deus ele é fiel e tá no controle. E no domingo nós vamos ter aí 4 anos da geração da Lagoinha em Salinas. Quando ela começou lá em casa, né? Agora em outubro, final de outubro, Passa dia 31, rápido, né? faz 4 anos. Passa Como muito igreja, rápido. vai fazer 2 anos, né? Como igreja instituída. Sim. Mas desde quando ela começou a ser gerada aqui, com o GC lá em casa, vão fazer 4 anos. Então nós vamos comemorar aí no domingo. E mulheres, né? Mulheres shine, mulheres que brilham. Nós temos aí também o nosso Café com Deus, Márcio. Eu esqueci de falar. Tem que falar. Café com Deus é uma programação que a gente faz do Ministério Shine, que é um café que a gente faz todos os meses. Nós temos também na casa, nós temos hoje 6 casas que fazem o Café com Deus. Temos um tema em que todas também trabalham. E ali a gente tem um momento na mesa. Como eu disse, né? Hoje eu creio
que a mesa é um lugar de cura mesmo, é um lugar de comunhão, é um lugar de verdade, é um lugar de amor. Então a gente tem trabalhado na Lagoinha a importância de sentar à mesa. Então nós temos esse café na mesa, a gente tem um estudo, faz um louvor, nós oramos uma pelas outras. Então depois nos procure aí se você tem interesse de participar desse café. Eu sou anfitriã de um Café com Deus na minha casa, mas nós temos mais 5 casas que fazem esse café. E 13 de dezembro nós temos o nosso Shine especial. Novembro também tem Shine, mas agora eu não lembro a data certinha. Tô dizendo que é festa todo dia? Tem festa todos os dias. Betânia, gostaria que você, nesse momento, fizesse as suas considerações finais. Quero que você retorne a essa casa novamente para ministrar, né, essa palavra abençoadora. Amém. A todos os nossos corações. Amém. Mas chegamos ao final, gostaria que você deixasse as suas considerações. Amém, amém. Que pena, hein, Moacir? Por mim aqui eu gosto. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de falar. Mas é sempre bom falar. E falar das coisas de Deus é verdade, é melhor ainda. É verdade. Eu vejo a bondade de Deus, o cuidado de Deus constantemente. Eu quero agradecer, né, antes de finalizar aqui com a fala. Eu quero agradecer a todos vocês que entraram aí, né, participaram, aceitaram o convite de estar aqui com a gente, recebendo essa palavra de Deus, recebendo aí, né, todas essas ministrações que foram feitas, essas falas, né, Moacir? Sim. Deus abençoe sua vida. Obrigada aí por ter participado conosco. E você que ainda vai assistir também, Deus abençoe. Muito obrigado. Moacir, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Eu amo falar da palavra de Deus, Moacir. Quem me conhece sabe o tanto que eu amo mesmo falar da palavra de Deus, aprofundar na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, porque a palavra, ela liberta, né? O conhecimento da palavra liberta, então isso é muito importante, a gente aprofundar mesmo e estudar a palavra de Deus. E para finalizar, eu quero dizer para você que está me ouvindo, que Deus te ama. Eu gosto muito de falar do amor de Deus, porque esse amor me alcançou. Deus te ama. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual a circunstância da vida que você está vivendo, se você está vivendo um momento que você parou de sonhar, ou se você está vivendo um momento de problemas familiares, ou se você está vivendo um momento de uma enfermidade. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que existe um Deus que te ama. Ele quer te carregar no colo, Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer restaurar seu sonho, restaurar sua saúde, restaurar sua família. Só Ele pode fazer isso. Um dos grandes erros que a humanidade comete é buscar Deus numa hora da necessidade. Deus, ele não existe apenas para suprir uma necessidade humana. Deus, ele é Deus. É nós que precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Não dá para viver. E que você entenda que existe um Deus que te ama, que aceite Ele te abraçar, aceite Ele conduzir sua vida, aceite Ele tomar a direção da sua vida, que você vai ver que tudo vai ser mais leve. Você vai continuar passando por alguns momentos difíceis, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer, né? Nós também vamos vencer. Então deixe o Senhor direcionar a sua vida, deixe o Senhor cuidar de você. Não pare de orar, não pare de sonhar, não pare de ter fé, não pare de confiar, porque Deus é Deus, nós precisamos dEle, nós precisamos glorificar o nome dEle, e você vai ver que você vai ter uma vida muito melhor todos os dias, muito mais feliz e alegre, não porque você não vai ter problema, mas porque você sabe que existe um Deus que está no controle de todos os problemas. Amém, amém. Muito obrigado, pastora Betânia, pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Alvorada 107,7. A você, meu amigo, minha amiga, que encontrou conosco aqui nessa noite de segunda-feira abençoada, né? Segunda de chuva. E nós estamos muito felizes, né? Finalizando aqui, já partindo para o final do mês, né? Para o final do mês de outubro. Dizer a você que é sempre uma honra poder estar ministrando a palavra do nosso Deus aqui, levando essa palavra que cura, transforma, que liberta. Enfim, que Deus abençoe a sua vida e nos encontramos aqui na próxima segunda-feira, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.